Bom, agora boa noite oficialmente a todos. Vamos começar nosso 27º dia do nosso grupo de estudo. Antes de passar as páginas, vamos fazer nossa conexão. Hoje as energias estão muito fortes. Hoje é um dia importante aí, espiritualmente falando, né? Um dia que comemora-se as energias de Buda. Então essas energias estão muito fortes hoje, não é à toa, né? Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos para fazer nossa conexão com toda a egrégora que está aqui presente, com toda a energia crística que está aqui, pedindo a nossa proteção, pedindo que tudo que precisa ser falado hoje seja falado, seja entendido, e que as mensagens ressoem aí no nosso coração, para a gente entender bem essa parte que é tão, acho que sensível aí nesse estudo do ego, né, para a gente entender como a gente cria, como cria, e o mais importante que a gente pode fazê-lo criar da melhor forma quando ele reconhece e se conecta com o nosso eu superior, com nossa parte mental superior, para fazer a criação de quem a gente é realmente, manifestar aqui nessa nossa vida. Então vamos fechar os olhos, procurar silenciar. Respirando fundo. Conforme for falando a oração, procurem sentir as palavras no seu coração, para que as energias das palavras sejam cada vez mais captadas e a gente sinta toda essa presença crística que está aqui junto com a gente hoje. Então vamos lá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e em meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Gratidão, meu Pai. Cada um no seu tempo, vamos abrindo os olhos. E a gente vai iniciar a leitura de hoje. Todos na escuta? Todos já retornaram? Sim. Sim. Perfeito, então vamos lá. A leitura de hoje a gente vai estar começando a reler a parte de... A gente vai reler aquela parte que a gente leu no final da semana passada, né? Porque é toda a introdução para esse trecho que a gente vai estar lendo agora, né? Então vai começar na página 136 e a gente vai ou até a 139 ou, depende como for, a gente ainda vai até a 141 do PDF, e do livro vai começar na 211 e vai até a 215 ou 218, né? Depende do andamento de como for hoje aí, né? Eu vou começar a ler, né? Quem acompanha, eu sei que a Betinha acompanha lendo, né? Não sei mais quem vai acompanhar lendo, mas é ali na frase que fala: desejo muito poder depositar em sua mente uma visão mais ampla de sua fonte de ser. Ok? Podemos começar? Ok, então vamos lá.
Desejo muito poder depositar em sua mente uma visão mais ampla de sua fonte de ser, para que você possa perceber com um pouco mais de clareza o seu começo, de onde você veio. Você também deve compreender que sempre que pronuncio uma palavra para descrever aquele que verdadeiramente não é conhecível, eu mesmo estou nas mais altas frequências infinitesimais de vibração, no limite do grande equilíbrio universal, de onde todas as coisas retiram seu ser e sua forma. Se eu falar de uma montanha, uma imagem virá à sua mente. Porém você não conhecerá a imensidão de sua estrutura, a resistência de sua rocha, os seus barrancos, picos e cavernas, a neve que cobre a cada inverno, as cascatas caindo em mananciais quando se derretem as geleiras. Para que você tenha um vislumbre da grandeza da montanha, eu teria que entrar em uma descrição detalhada de cada canto e recanto. E mesmo depois da explicação verbal mais detalhada, você teria somente uma imagem mental para sua inspiração. Você ainda não conheceria a montanha. Se eu falar de um furacão, posso trazer à sua mente a imagem das árvores dobrando-se em direção à terra, arqueadas pelos fortes ventos, os muros desmoronando, as vigas quebrando, os ladrilhos e telhados voando, janelas destroçadas, carros virados e grandes árvores arrancadas. Porém, até que o tenha experimentado pessoalmente, você nunca conhecerá a força e o ruído daquele vento, o estrondo da alvenaria caindo e o terror que aquilo gera no coração das pessoas que têm de suportá-lo. E assim é quando tento descrever para você aquele que deu ser a toda a criação. Você pode apenas imaginar, mas não pode saber. Você começará a ter alguma ideia do que tento explicar somente depois de ter experimentado por si mesmo tudo o que eu disse a respeito. Portanto, não deixe que ninguém tenha lido minhas cartas, discuta com quem quer que seja, ou negue a verdade do que estou ensinando, ou rejeite as minhas palavras, pois eu digo verdadeiramente que vocês não podem conhecer plenamente aquilo que ainda não experimentaram. Apenas aqueles que me seguirem com aceitação e fé na meditação diária, na purificação da consciência e na oração fervorosa, pedindo iluminação, no final obterão vislumbres cada vez mais profundos e, portanto, experiências daquilo a que a criação mesma pode dar acesso à consciência divina. Talvez você se pergunte, qual é a diferença entre a consciência universal e a consciência divina? A consciência universal é o reino universal do espaço, onde ninguém pode entrar ou acessar, uma vez que ele permanece em um estado de equilíbrio e de energia autônoma. A consciência divina é a reunião dos impulsos originais dentro da consciência universal, que foram liberados para converter-se na atividade e na substância da criação no momento do Big Bang. Impulsos se dividiram na explosão e então se reuniram no estado de mútua retenção. Estavam destinados a trabalhar para sempre no reino criado, separadamente, se manifestando como energias, ou em conjunto, retidos em equilíbrio. É somente nesse reino da consciência divina que a ciência pode penetrar. Talvez o parágrafo seguinte explique isso com maior clareza. Consciência universal, personificação dos impulsos universais. Impulso da vontade de criar, em mútua retenção com o impulso do propósito de experienciar a si mesmo. Inteligência em mútua retenção com amor. Impulso da vontade inteligente em equilíbrio com o impulso de propósitos amorosos. Tendo dado essa descrição da consciência universal em palavras intelectuais, você não estará mais perto de poder apreciar a sublime magnificência e grandeza do poder, nem da beleza, da alegria, da harmonia, do êxtase contido na cor e som, muito além de sua dimensão. Somente nós, que ascendemos nas frequências vibratórias de consciência até os portais ou limites do equilíbrio da consciência universal, é que experimentamos e podemos irradiar, sem desejar realizá-lo, o êxtase da autoconsciência do verdadeiro potencial, a maravilhosa alegria da realização pessoal sem levantar um dedo. Uso este último termo como uma metáfora, uma vez que, mesmo mantendo a minha individualidade, sou ativo apenas em consciência e já não sou de nenhum modo físico. Não tenho sido desde a minha contínua ascensão espiritual em outras dimensões depois de minha morte na cruz. Talvez você se pergunte como é possível que impulsos universais tão enormes estejam em um estado de equilíbrio. Eles estão em um estado de igualdade e mútua retenção. O impulso do amor atrai e nutre, sustentando e mantendo sob controle a vontade criativa e ativa.
Só posso explicar este fenômeno usando estes termos simples. Se colocar a palma de uma mão em cima da palma da outra, com as pontas dos dedos de cada mão tocando o pulso da outra mão e tentar separá-las, ao mesmo tempo que as mantém firmemente apoiadas uma sobre a outra, terá alguma ideia do significado de equilíbrio ou retenção mútua. Além disso, você deve compreender que, ainda que as mãos estejam aparentemente expressando um fenômeno físico, na realidade são governadas e expressam impulsos que se originam em seu cérebro. Seu cérebro pode ser o veículo para expressar ideias conscientes, impulsos. Mas, na verdade, o impulso é a realidade de todo movimento de todo tipo, e não o cérebro físico, que é simplesmente um instrumento de expressão de tais impulsos. Essa primeira parte a gente vai encerrar aqui. Quem gostaria de começar falando alguma coisa? Quem quer começar falando o entendimento, tirando dúvidas? Betinha, chamou o microfone? Não, acho que não sei se estava aberto. Ah, é que você deixou, é que você estava no mudo, aí você abriu, eu falei, acho que a Ah, eu acho que eu abri sem querer. Ah, então tá bom. Alguém quer falar alguma coisinha? Christian. Pode falar, Antônio. A gente entende perfeitamente o que ele disse, né? Nós, criaturas, para entender nosso Criador, quanto mais profunda a linguagem que ele utilizasse, eu acho que mais confusão ele sem querer colocaria nas nossas mentes, porque a gente está tratando de algo que, ao mesmo tempo que é sólido, está em nossa volta, dentro de nós, né? A gente está tratando também de algo que está muito além da nossa capacidade de entendimento nesse instante, e que a gente só pode conjecturar de uma forma, né, bem rasa, porque nós vamos falar apenas do que nós, nesse instante, nos lembramos de experiências nessa vida, né? Sim. Então, falar de Deus é algo muito profundo, muito além de nós, porque a gente tem um espectro muito pequeno de percepção da criação divina, né? Nossa visão, por exemplo, ela pega uma frequência muito pequena, né, do espectro magnético, né, eletromagnético. Se a gente esticar uma régua no chão de 10 metros, nós vamos ter ali só em torno de 2 centímetros de captação de percepção visual, né? Próximo disso do que a gente escuta. Existe uma infinidade de coisas que existem que a gente não percebe, né? A gente não enxerga o raio-x, o ultravioleta, o raio gama, né? Então a gente não ouve os ultrassons, o infrassom. Então, assim, como que a gente vai tentar entender de forma mais complexa a criação? Sim. A gente ainda é como se fosse criança no berçarinho, né? No berçário. A gente ainda bate no coleguinha, come cocô da fralda, faz um monte de coisa errada. Mas Deus é amoroso e entende os nossos limites e os nossos erros, né? Muito mais do que nós mesmos, né? Se não entendemos o erro dos irmãos e os nossos próprios, e às vezes nos julgamos com muita severidade. Mas eu entendi direitinho o que ele está falando ali. A gente pode resumir como Deus é a coisa mais grandiosa, mais maravilhosa, mais impressionante que a nossa mente sequer pode imaginar, né? Muito bom. E eu acho muito bacana essa parte que Jesus coloca, que mesmo ele, né, ele consegue experimentar e pode irradiar
mas sem desejar realizá-lo, o êxtase da autoconsciência do verdadeiro potencial, porque é aquilo que ele comenta lá atrás numa outra carta, porque senão a alma se dissolve, né? Sim, Se consegue se absorver dissolve, tudo. ela se dissolve no todo, né? Sim, Isso exatamente. é complexo. E bonito que um ser tão grandioso e expressando tanta humildade ainda, né? Sim, sim. Bonito. Bom, então eu vou continuar lendo, porque eu acho que agora vai fazer total sentido e a gente vai entender o nosso ego, como ele age com muito mais carinho do que a gente, às vezes, quando a gente olha só a parte ruim dele. Então vamos lá. Vamos continuar a leitura, então. Tenho trazido a você apenas uma narração intelectual da consciência universal. Como posso descrever para você o poder latente, a magnificência da reverência, o êxtase, a felicidade radiante, o absoluto estado de satisfação, paz e harmonia de seu ser? Ainda que você possa contemplar e compreender que desta imensidão de consciência o universo inteiro tomou vida e forma, você não poderia perceber mais que um elétron da vasta, incomensurável, alegre realidade que é a consciência universal. Para compreender integralmente a natureza da criação, as razões pelas quais o ego funciona como faz e porque as entidades criadas sentem os impulsos que sentem, deve-se entender que a natureza e a qualidade da consciência universal são alegria radiante, realização, felicidade. Isso é o que eu chamei de o reino dos céus dentro de você, dentro de sua alma, dentro dos recessos mais profundas de sua psique, que é o intermediário entre o esplendor de sua alma e a sombra do próprio ego. Voltar a esse estado transcendente de glória, beleza, felicidade e harmonia do ser é o anseio mais profundo de sua alma. Esse anseio constante, essa recordação inata e inconsciente de equilíbrio e paz, felicidade e harmonia é o que impulsiona o ego, através da psique, a manipular o ambiente em seu favor. Seu firme propósito é o de trazer você de volta ao estado original do glorioso êxtase, do qual se formou sua alma, seu ser e sua forma. Porém, o ego pode conquistar a alegria e prazer desejados somente por meio dos dois impulsos magnéticos emocionais de ligação e rejeição, que são apenas impulsos materializados para dar a você a sua individualidade. Portanto, o anseio inato de reunir-se à fonte do ser se experimenta nos parâmetros eletromagnéticos do pensamento e do sentimento como mais, mais e mais daquilo que deu a você uma sensação prazerosa anteriormente. Mais amigos, casas, carros, roupas, etc. Cada vez que o mais é conquistado, isso provoca uma pequena sensação de satisfação, talvez uma exibição perante os vizinhos para enaltecer a felicidade. Marca-se um ponto e tem-se um pouco mais de satisfação. E logo a novidade passa, a nova posse se torna trivial, os sentidos se acalmam novamente em equilíbrio e começa o cansaço mental. A rotina se torna monótona e aborrecida. Para gerar um pouco de vida, o ego encontra outro objetivo a ser alcançado, para proporcionar excitação e prazer. E assim, a vida é uma perseguição sem fim de satisfações pessoais de diversos tipos, deixando a alma oculta, mal nutrida, insatisfeita, ainda ansiando por algo mais. Mas o que é que o meu eu mais profundo está desejando? Você se pergunta em desespero. Quando uma pessoa consegue entender a verdadeira fonte de seu vazio e de seu contínuo anseio interior de ter mais daquilo que me fez sentir bem antes, e começa a meditar para fazer contato com aquele que lhe deu o ser, um pouco de equilíbrio divino se filtra através da consciência humana. O vazio começa a diminuir. Se de fato tal pessoa vislumbra algo do eterno e do verdadeiro objetivo da vida, o desejo de mais posses acabará por morrer de morte natural. O desejo por mais posses será gradativamente substituído por uma sincera apreciação do que já tem e um sentido de contentamento constante. Através das experiências e intervenções milagrosas ou das atividades da consciência divina em sua vida diária, a consciência humana se eleva enormemente e aprende que suas necessidades diárias são satisfeitas da melhor maneira. Aumenta-se a fé e a alegria se intensifica. Por isso tenho dito, não vim para ensinar você a pensar positivamente para atrair ao seu redor as coisas que quer e necessita. Vim expressamente para levá-lo de volta ao reino dos céus.
Entretanto, não é somente por desejar mais posses que sua alma se encontra presa em sua morada secreta. O ego também utiliza o impulso emocional magnético de repelir e rejeitar para assegurar sua individualidade, privacidade e segurança. Esse impulso assume diversas formas projetadas para dar uma sensação de superioridade ou elitismo, que o protege de pessoas que você considera indesejáveis ou que têm uma menor posição social que você. Esse impulso egocêntrico é praticado continuamente e acredita-se que é perfeitamente aceitável mesmo nas igrejas. A verdade é, quando a alma começar a ganhar um pouco de controle sobre o impulso do ego, ela repreenderá a personalidade humana por seu egoísmo e exclusividade. Ela exigirá da psique adotar o amor incondicional e a crença na universalidade e na unicidade de todas as pessoas, não importando quem sejam. Quem sabe agora você possa entender mais facilmente como e por que a criação de sua individualidade por meio do ego formou a grande cápsula dos impulsos físicos, que produziu e encerrou sua consciência humana, criando tanto sua forma física como sua personalidade humana. Uma vez que governa sua mente e emoções, pensamentos e sentimentos, ela impede você de fazer contato com a fonte de sua vida e com sua alma. Seu verdadeiro propósito na vida é alcançar o domínio de seu ego, estendendo seu pensamento e sentimento para aquele que você percebe estar por trás da criação, pedindo continuamente por iluminação. Este é o primeiro passo que a pessoa deve dar em direção àquele glorioso momento em que fará contato com o divino, e em seguida prosseguir, através de uma contínua purificação do impulso do ego, até o retorno a esse estado celestial onde nasceu sua alma e de onde procede a sua individualidade. Essa parte a gente termina aqui. Acho que o Antônio caiu, né? Todos estão ouvindo? Ok. Então vamos lá. Quem gostaria de comentar, tirar as dúvidas e começar a nossa conversa? O Christian. Pode falar, Marcinha. Então, eu estou meio querendo perguntar do final que você leu aqui, então depois se alguém perguntar, daí a gente... essa parte que ele fala assim, né, que esse impulso assume diversas formas projetadas para dar a sensação de superioridade, que o protege de pessoas que você considera indesejáveis ou que tenham tal. Esse impulso egocêntrico é praticado continuamente e acredita-se que é perfeitamente aceitável. Assim, algumas situações, por exemplo, não é que eu me sinta superior, mas assim, eu não tenho tido muita paciência, às vezes, de conversar coisas que não me interessam, sabe? Assim, coisas que a pessoa... Tudo bem, eu consigo ver, assim, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, que não é que não tenho o mesmo grau de conhecimento que eu tenho de uma coisa ou de outra. Mas, às vezes, eu não tenho muita paciência, assim, sabe, assim, a conversa fico... eu não que eu diminua a pessoa, mas, assim, dá uma sensação de vazio em mim. Porque, assim, eu falo, né, tipo, meu Deus, que eu converso? Nada, não que nada, mas assim, isso não me agrada, não tem a ver comigo, não, assim, então quando eu começar a ganhar um pouco de controle sobre isso, então talvez eu consiga conversar, aceitar e não ficar tão impaciente com esse tipo de conversa, ou eu tenho que não me afastar, né, de grupo, não tem como me afastar, ou eu não sei, parece que eu não pertenço um pouco a alguns grupos mais, entendeu? Uma excelente colocação, Marcinha. É assim, a gente precisa, aqui quando Cristo coloca isso, né, e foi bem legal você colocar esse ponto, né, porque às vezes a gente começa a se sentir até culpado, né, assim, de
meio Sim. pela maneira como a gente está se sentindo, né? Mas quando a gente quando a gente começa a entrar num estado de evolução, realmente alguns assuntos eles perdem o sentido. E é aquilo que isso não quer dizer que você se sente superior, tá? O se sentir superior, eu acho que coloca aqui, quando Cristo ele coloca, seria, por exemplo, a gente se sentir melhor do que alguém, ou melhor do que uma pessoa, seja por algo material, ou seja pelo conhecimento que a gente tem. Isso é uma coisa, é um sentimento. Mas o fato de assuntos não ressoarem mais, isso não quer dizer que você é superior. Simplesmente aquele assunto não ressoa mais. É uma questão de frequência. Porque tem alguns assuntos que começam a perder o sentido. Então, por exemplo, tem ambientes também que eu frequento, né? Mesmo às vezes ambientes familiares ou ambientes com amigos muito queridos que eu tenho da época de faculdade e tudo mais. E assim, eu consigo permanecer, eu tenho um prazer enorme de estar com eles, até porque é gostoso você relembrar muitas coisas. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo mais ficar muito tempo presente. Por quê? Por que não consegue? Porque embora aqueles assuntos sejam legais, fizeram parte da sua vida, já não ressoa mais, você já não tem mais tanta ressonância com isso. E isso eu me coloco numa posição, né, que eu imagino que é o que você faz, pelo que você está se colocando, né? Não é que eu não sou melhor ou pior do que aquela pessoa, simplesmente aqueles assuntos já não ressoam mais, já não fazem mais sentido. Sim. Às vezes, por exemplo, um assunto de política, quando começa a entrar muito no extremo desse ou daquele, se chega num ponto que é uma coisa que já não ressoa mais você ficar discutindo aqueles pontos. Então isso não significa ser... eu não me julgo superior nem inferior àquelas pessoas. Simplesmente o assunto não ressoa, né? E eu acho que o que Cristo quer colocar muito aqui é quando a gente se julga superior mesmo por exemplo, a gente às vezes vê um pedinte na rua, né? E a gente se julga superior àquela... Tem pessoas que se julgam superior àquela pessoa, não olham na cara, não dão atenção, ignoram aquela pessoa. E esse ponto, o ignorar, ou não olhar no olho, ou às vezes não dar uma atenção, esse é o ponto quando você se julga superior, eu acredito. Né? Ah, tá. Então, entendeu? não é o caso. É nesse sentido, ou tipo, alguém está falando alguma coisa, eu começo a criticar mentalmente aquela pessoa pela maneira dele de pensar. E quando eu começo a criticar, eu já estou julgando. E quando eu estou julgando, de alguma maneira, eu estou me sentindo superior ou inferior. Quando eu começo a julgar demais, criticar demais, né? Então, é com esse ponto que a gente tem que trabalhar. Porque assim, é normal, nesse processo de ascensão de consciência, de despertar espiritual, é normal se afastar de alguns círculos que a gente antes frequentava. É normal, tanto que falam, quando um casal, se tem um casal, e o casal, por exemplo, um começa a entrar nesse caminho do despertar, elevar seu pensamento, elevar sua vibração. Se o parceiro não acompanha, é natural ter um rompimento na relação, porque a frequência já não bate. Os assuntos vão ser diferentes, então é natural. E é um afastamento que não é um afastamento por briga, não é um afastamento por ego, é um afastamento natural. São caminhos diferentes que cada pessoa acaba tomando. E assim também é com os círculos de amizade, né? Eu vejo muitas pessoas que eu considero que estão nesse caminho, assim, que eu escuto, mensagens e tudo mais, que elas comentam que acabaram se afastando de parentes. Por quê? Porque as ideias são totalmente diferentes, né? Então, como não ressoa mais, elas acabam ainda mantém relacionamento, mas é um relacionamento limitado, a ponto de que as frequências vibracionais não afetem as suas frequências vibracionais. Ah, eu tenho sentido isso, Christian, exatamente isso. Para não afetar as minhas frequências vibracionais, às vezes eu procuro
não estar na companhia de até algumas pessoas que eu gosto, né? Mas que realmente não está nessa ressonância que você falou. Não, assim, não que eu queira só isso para mim, mas eu não consigo mais. Tá difícil. Sim. Mas entendi. É um processo normal, é entender que isso é normal. O que ele coloca aqui aqui ele coloca, a verdade é, quando a alma começar a ganhar um pouco do controle sobre o impulso do ego, ela repreenderá a personalidade humana por seu egoísmo e exclusividade. Ela exigirá da psique adotar o amor incondicional e a crença na universalidade e na unicidade de todas as pessoas, não importando quem sejam. Então, assim, respeitar a opinião da pessoa, respeitar a maneira de pensar. Isso não é que você está colocando numa posição egoísta ou de exclusividade. O que ele condena mais aqui nessa frase, né, que ele coloca, é quando a gente começa a se achar exclusivo, achar que merece mais do que a outra pessoa, achar que a gente tem mais direito do que outra pessoa, de repente por estar mudando nossa maneira de pensar. E não, cada um vai atrair para ele o que tem e o que merece. No caso, é não julgar e não criticar, assim, respeitar e não entrar em conflito, né? Exatamente, porque a gente acaba querendo, aí eu me vejo assim, querendo entrar em conflito, assim, tá, mas por que isso? Por que você pensa assim? Porque, é aquela coisa, sempre consciência, mas fica quieta, né? Não é assim. Então, entendi. Legal, entendi. Então, assim, vou dar um exemplo. Uma vez eu estava recente, foi bem recente isso, faz coisa de 2, 3 meses. Eu encontrei duas pessoas, né? Duas meninas que fazem um trabalho, elas são americanas, né? E fazem um trabalho maravilhoso elas são missionárias e fazem um trabalho maravilhoso de passar a mensagem de Cristo para as pessoas, né? E quando elas me encontraram, elas perguntaram, né? E você acredita em Jesus, né? Tal? Eu falei que sim, acredito bastante. É o meu mestre e tal, né? Acredito muito em Deus. E você frequenta em qual igreja? Eu falei, eu não frequento nenhuma igreja, né? Aí elas, não, porque aí elas queriam começar a me evangelizar, tipo, no sentido de que precisava ter. Aí a única coisa que eu falei foi, eu acredito que que Cristo está dentro de nós, que Deus está dentro de nós. A gente não precisa de um templo para dedicar tempo a Ele, porque a gente fala com Ele diretamente, sem precisar de intermediários. E aí elas continuaram falando. E quando elas continuaram falando, eu escutei tudo que elas têm para falar e simplesmente falei, vocês fazem um trabalho maravilhoso, continua a missão que vocês estão fazendo. E não entrei em, qual é a maneira certa de pensar, a maneira errada de falar, porque no fundo, o que eu manifesto também é uma crença, né? Sim. E é o que eu acredito. E o trabalho que elas fazem não deixa de ser maravilhoso dentro da crença delas. Se esse é o trabalho, qual é o trabalho mais correto ou incorreto, não sou eu que tenho que falar. Cada alma sabe o seu caminho. E elas estavam fazendo um trabalho maravilhoso, o trabalho que elas fazem, né? Vieram dos Estados Unidos para cá para fazer esse trabalho e tudo mais. Então, assim, cada um respeitar o caminho de cada um e a verdade vai reinar no final, né? No coração, ressoando no coração de cada um. O importante é ressoar a verdade e manifestar aqui aquilo que realmente se acredita, né? Independente de eu achar certo ou errado, eu não sou ninguém para achar certo ou errado ou julgar o que elas acreditam, né? Ok, certinho. Obrigada, Cris. Tá, deu para pegar, né? Com certeza. Então tá ótimo, perfeito. Betinha! Oi, Christian. Eu consegui, assim, entender, mas eu não consigo expressar, assim, em palavras o que eu entendi. É mais aquela sensação novamente, sabe? Parece que eu tô lendo uma coisa que eu já sei o que é. Ou que o que eu li, eu compreendi, mas eu não sei, eu não consigo expressar, sabe? Mas me traz, assim, uma sensação boa, assim, sabe?
É como se eu estivesse assim, construindo esse conhecimento, essa ideia disso tudo. Perfeito, muito bom, muito bom, muito bom. Mas é isso mesmo, às vezes a gente não consegue pôr em palavras o Sim, conhecimento que está tendo. Muito bacana. sim. Eu queria ouvir se a Paty e o João também tem alguma coisa para acrescentar, e aí eu só vou acrescentar mais um pontinho assim que eu queria para resumir essa parte. Pode falar, Paty. Ah, tá maravilhoso, assim. Eu concordo com a Beth, é difícil a gente colocar em palavras toda essa, para mim é informação nova, não sou como ela que parece que já entende, já conhecia, né? Para mim é muita coisa nova. E é muito legal também. E Márcia, me sinto assim, você não tá sozinha, porque assim, essa sensação que você tem, eu também tenho, e foi muito legal vocês ouvirem, que é isso mesmo, né? Compreender o momento de cada um, né? E e a gente às vezes tem que se reservar, se guardar, né? Às vezes o silêncio é a melhor coisa. Às vezes se afastar também. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Eu acho que a gente tem que respeitar o espaço de cada um, né? E, e muitas vezes a gente fica meio que deslocado das pessoas, né? Porque tá todo mundo numa vibe diferente, né? Essa coisa do ter, né? Tá muito forte, as pessoas estão muito. Eu pensei que o ser humano ia, assim, acalmar um pouco depois de tudo que a gente passou, mas não, parece que continua toda essa. Como fala aqui no texto, né? É o mais, sempre o mais, né? E a gente já não está mais nessa vibração, né? E é complicado, mas como a gente ama as pessoas e respeita cada uma, eu acho que a melhor maneira da gente demonstrar isso é a gente se modificando, né? Não adianta a gente ficar doutrinando ninguém. Às vezes a gente melhorando, quem está ao nosso redor que também, que a gente ama, a gente acaba influenciando por exemplo, pelo exemplo, né? Sim. E aí acaba atraindo pessoas mais do que se a gente ficar falando, né? Como você falou aí, aquelas pessoas que querem doutrinar, levar a gente para alguma coisa que não é a nossa, né? Não é a nossa vibração, a nossa energia não está lá, né? Então, tá perfeito. Muito bom, muito bom. João, quer comentar alguma coisinha daqui desse trecho? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu também sou mais um que compreendo, mas não consigo me expressar. É coisa louca. Estou junto com elas. Não, muito bom. Assim, eu acho que o importante é essa compreensão. Eu acho que esse texto aqui, que era o que eu queria só complementar, quando Cristo fala, né, que ele descreve Deus e fala como o nosso ego, o que o nosso ego ele faz? Ele simplesmente ele quer voltar para casa, na realidade, né? É a maneira dele manifestar aqui no impulso físico, enquanto ele não dá esse despertar para se ligar com a alma, né? Ele vai manifestando pelos desejos físicos, né? Que é o que ele falou: mais amigos, mais casas, carros, roupas. É esse desejo do mais para trazer aquela felicidade, para a gente voltar ao nosso estado de ser. E o estado de ser de Deus qual que é? Alegria radiante, realização, felicidade. É o estado da nossa alma. E o nosso ego ele manifesta enquanto ele está distante, né, da alma, né, enquanto ainda a gente está fechado, ele manifesta pelo físico e ao mesmo tempo o rejeitar, o impulso emocional de rejeitar ou de colocar superioridade nada mais é também do que uma proteção dele, né, do ego, de se aproximar de quem a gente quer, de rejeitar quem a gente não quer. Então é entender que ele é um processo natural até que aí vem essa conclusão final que é o importante a gente compreender no fundo. Seu verdadeiro propósito na vida é alcançar o domínio de seu ego, estendendo seu pensamento e sentimento para aquele que você percebe estar por trás da criação, pedindo continuamente por iluminação. Esse é o primeiro passo que uma pessoa deve dar em direção àquele glorioso momento em que fará contato com o divino. Então, a nossa intenção, quando a gente começa a perguntar que eu estou realmente desejando, né? Que é esse vazio que está aqui dentro? E quando a gente começa realmente a desejar e entender que tem algo muito maior e a gente começa a procurar Deus, esse é o primeiro passo para tudo começar a se abrir.
E aí ele fala, e em seguida prosseguir através de uma contínua purificação do impulso do ego até o retorno a esse estado celestial onde nasceu sua alma e de onde procede a sua individualidade. E aí é onde a gente primeiro vem a intenção que a gente manifesta pela meditação, pela oração, por esses questionamentos para realmente tentar entender o que está acontecendo com a gente. E aí a gente passa para o processo de purificar a nossa alma, que aí é ir se desfazendo desses impulsos, né, de crítica, de julgamento, de culpa, os desejos de culpa, de mágoa, de raiva. E aí a gente, conforme a gente ganha consciência e começa a passar para essa purificação de transmutar esses desejos, a gente vai nos conectando com a nossa alma e cada vez mais expressando quem a gente é de verdade, né? Então é esse ponto que é o principal. Eu acho que é como cada um aqui falou, e é isso mesmo. O importante é compreender, às vezes muito mais do que com palavras, é compreender com a alma. E se a gente compreende com o coração, com o sentimento, gradativamente a gente vai manifestar tudo isso, e isso a gente já naturalmente já está purificando o nosso ego, porque a gente entende tudo aquilo que a gente manifestou. E aquilo que eu falei para a Marcinha que é muito importante, a gente percebe e não pode ter culpa, não pode ter... O arrependimento é importante quando a gente percebe alguns atos falhos. O arrependimento é importante porque é o arrependimento que faz com que a gente comece a purificar a nossa consciência, se arrepender dos nossos atos, das nossas ações. O arrependimento é o início do processo do despertar, e aí a partir daí vem o processo do perdão, do auto-perdão, até a gente entrar realmente na purificação profunda da nossa consciência. Quer falar, Betinha? Não. Não. Gente, então faltam 3 minutos. Então a gente vai conseguir ler até onde eu queria ler hoje, que é a próxima parte que a gente vai continuar. E aí a gente lê no próximo link, pode ser? Tá ok. Então a única coisa, eu vou demorar talvez uns segundinhos a mais aí para mandar a sala, porque eu vou aproveitar para ir no banheiro rapidinho, tá bom? Então eu vou dar pausa na gravação e a gente já volta já. Onde que parou mesmo, Christian? Vai ser ali, e como se deu a criação da individualidade. Página... Na página... Deixa eu pegar a página aqui, que não está marcado o número da página, mas é a página... É a página 139. Tá. Não tem um tracejado ali? Hein, Betinha? Tá vendo o tracejado? Beth? Já achei. Achou? Ah, tá. Achei. Bom, então vamos lá. Então vamos retomar aqui. E como se deu a criação da individualidade? Como disse antes, a consciência universal alcançou o ponto máximo de mútua retenção e houve uma explosão que separou e dividiu o impulso da vontade criativa do impulso de propósitos amorosos, os quais se separaram e se fizeram ativos na criação como Pai Inteligência, Mãe Amor, vistos como eletricidade e magnetismo, ligação e repulsão. A Marcinha. Eu vou até interromper e a gente começa junto com ela. Oi, Marcinha. Achamos que tinha... Oi, desculpa, não apareceu o link para mim no meu notebook. Nossa, agora que eu vi no meu celular, e aí eu voltei lá no notebook e apareceu. Eu estava esperando aparecer. Acho que deve ter dado algum delay entre o computador e o celular. Então, okay. Eu estava recomeçando a leitura, mas tinha lido 2 frases, então eu vou retomar ela, tá bom? Tá, obrigada. Então vamos lá. E como se deu a criação da individualidade? Como disse antes, a consciência universal alcançou o ponto máximo de mútua retenção e houve uma explosão que separou e dividiu o impulso da vontade criativa do impulso de propósitos amorosos, os quais se separaram e se fizeram ativos na criação como Pai Inteligência,
e Mãe Amor, vistos como eletricidade e magnetismo, ligação e repulsão, vida, reunidos em equilíbrio como consciência divina, vida. Portanto, o mundo visível, longe de ser sólido e matéria imponderável, na realidade é mente e atividade trabalhando sempre em conjunto com o emocional e magnético, ligação e repulsão, também conhecidos como atração e ligação. Pai inteligência é a eletricidade física e Mãe Amor é o físico magnético, ligação e rejeição. Juntos produziram um filho, o ego. Esse impulso da individualidade nasceu e tomou forma consistente e inalterável dentro das energias da criação para assegurar que as várias forças elétricas expressas como prótons e elétrons e o resto do grupo de partículas descobertos com excitação pela ciência não escapassem voando ininterruptamente em um distante estado sem forma, mas que fossem contidas e controladas pelo impulso magnético de ligação e rejeição da Mãe Amor para chegar à manifestação de uma forma. A ciência talvez conteste os parágrafos anteriores, uma vez que ela tem se esforçado bastante para descrever os vários processos de ligação, aplicando diversos termos às energias de ligação. A ciência é bem-vinda para nomear as energias de ligação ou atração com a terminologia que desejar. Porém, permanece o fato de que essas energias tomaram forma do grandioso e primordial impulso da Mãe Amor, cuja função primordial de consciência é a de dar forma à individualidade. O impulso do Pai Vida inteligente fornece o ímpeto elétrico para a criação. O impulso da Mãe Propósito amoroso proporciona a ligação para reter o impulso elétrico e colocá-lo sob controle na individualidade. O impulso da Mãe Propósito amoroso proporciona também o impulso de repulsão e rejeição para assegurar a sobrevivência da individualidade. Esse é o processo da criação. A ciência só pode se aproximar da criação como espectadora. Ainda que seus embaixadores sejam humanos e experimentem a vida neles mesmos, a mente humana somente pode observar o que foi criado. Não se pode entrar nos processos íntimos da criação, ocultos na matéria e nos campos mais básicos de energia. A ciência nunca será capaz de apontar o fator motivador X, a partir do qual surgem as energias que controlam a criação da forma individual. Porém, o que a ciência tem a dizer sobre a criação tem pouca importância para você como indivíduo. A ciência não mudará nem um pouco seu estilo de vida, sua saúde, seu ambiente, seus sentimentos pessoais e conquistas. O que você precisa saber, e o que vem expressamente explicar, é como escapar do impulso egoísta possessivo protetor que foi dado a você pelo ego, para assegurar sua individualidade e sobrevivência e sua aspiração inata para retornar à alegria e felicidade da qual surgiu a vida de toda a criação. Essa é a razão pela qual venho originalmente à Terra e por que venho neste momento, para fazer algo que nenhum cientista jamais poderá fazer para você. Ajudar sua alma a emergir dos confins de seu impulso egocêntrico e lançá-la em um novo programa de vida para os seus pensamentos e emoções que expressará diretamente a vida da consciência Pai-Mãe que foi injetada em você e em toda a humanidade no momento da concepção. Em virtude do próprio ego possuir o ímpeto elétrico da atividade e criatividade e os impulsos magnético-emocionais de ligação e rejeição, o que quer que nasça do impulso do ego através de seus pensamentos, sentimentos e ações, estará carregado de vida física eletromagnética que reproduzirá formas de vida idênticas, que serão finalmente materializadas na vida do ego criador. Essas formas criadas não se manifestam apenas como experiências, mas também perturbam o funcionamento dos processos criados do seu criador e são a origem dos desconfortos físicos, dos vírus ou das doenças. Assim, é causa de grande alegria quando a alma emerge da consciência humana encapsulada pelo ego, pois a consciência espiritual ascendente criará as condições harmoniosas e vivificantes que ela guarda na consciência. Por outro lado, é causa de tristeza quando a consciência humana está submetida ao controle do ego, produzindo aborrecimentos e atribulações nas experiências da vida e na condição física em si. Portanto, digo, se você não gosta de seu mundo, tem o poder dentro de si para mudar as suas condições de existência exatamente onde você está, se tiver a fé e a vontade constante para fazê-lo. Repito de outra maneira para ganhar sua atenção. Se você continuar no nível atual de pensamento e funcionamento humano,
somente experimentará seu nível atual de existência humana. Você será obrigado a trabalhar duramente por uma vida mesquinha, marcada por inúmeros problemas, tais como pobreza, saúde precária e vícios, imobilizado pelo medo desmoralizante e exposto a ataques mal intencionados de todo tipo. Suas condições atuais o sobrecarregarão até que você compreenda como mudá-las. Esta é a sua oportunidade de ouro para assumir as rédeas de sua vida como nunca o fez antes, tomando o controle de seus pensamentos e emoções, seus impulsos elétricos e magnéticos, que são o molde de suas experiências futuras. Pois você é como um ceramista que possui argila e diariamente molda vasilhas e utensílios para seu uso. A consciência é a argila, a substância com a qual você cria sua vida e cada condição relacionada a ela. Você sozinho molda sua vida na forma que ela tem. Através de seus pensamentos você pode mudar seu futuro pessoal se levar em conta as minhas palavras, compreender suas verdadeiras origens, acreditar nelas e utilizar este conhecimento em sua rotina diária. Você pode afetar seu ambiente, seu lar, sua família, seu trabalho, as pessoas com as quais se relaciona, assim como também as plantas, os animais e o clima. O que você mantiver firmemente em sua mente é o que exteriorizará. Portanto, é crucial para o seu desenvolvimento espiritual e para o seu desenvolvimento pessoal humano que compreenda plenamente tudo o que estou tentando ensinar a você. Não pense que essas cartas que apresento são demasiado difíceis de compreender, passando em seguida para uma maneira mais fácil de encontrar a felicidade. Creia-me, não há verdade nem caminho mais fácil para encontrar o equilíbrio e a felicidade que você procura, porque minhas palavras descrevem a verdade universal da existência e da vida com a qual você está atualmente construindo ou destruindo sua vida. E essa parte a gente encerra aqui. Quem gostaria de começar agora falando? Esse foi o trecho que praticamente concluiu toda essa parte do ego, né? Como ele manifesta, a gente falou no trecho anterior, mas aqui a gente coloca como ele cria, né? Por que ele é criador. Quem gostaria de falar, perguntar? O Christian, Pode falar, Betinha. eu queria compartilhar assim, uma experiência que eu vivi, né? Fica à vontade. No texto aí fala, né, da capacidade que a gente tem de intervir no nosso meio através do nosso pensamento, né? E aí eu até me lembrei depois disso quando a Di mostrava aquela água que ela colocava lá no momento da meditação dela, né? Eu estava com uma árvore aqui, pequena ainda, né? Um arbustinho, na verdade, né? E um dia, eu andando aqui pela chácara, eu vi que ela estava totalmente assim, quase morrendo, né? E não tinha uma justificativa. Não é uma árvore que perde as folhas no inverno, nada disso, né? Mas eu vi que ela estava assim, murchando, as folhinhas já estavam todas caídas, né? Não era uma questão de formiga. Eu achei aquilo muito estranho. E aí, no dia que eu percebi isso, em algum momento lá das cartas anteriores, né? Também já colocava essa questão, né? Dessa nossa capacidade de intervir no nosso meio, né? E aí eu me lembro que naquele dia eu tentei assim, uma conexão, né, com Deus para que fortalecesse aquele ser novamente, né? Porque eu vejo as plantas como um ser vivo de verdade, né? Não fala, mas assim, é como se fosse uma pessoa que está ali, né? Ela é mais inerte que a gente, mas é um ser vivo. E aí fiz aquele momento ali, passou,
De vez em quando eu passava por ali, olhava, ela ainda se manifestava assim, depois eu acabei esquecendo. E aí, esses dias eu passei por lá de novo, ela está revigorada. Eu fiquei assim impressionada, porque assim, eu não usei adubo, eu não melhorei irrigação, né? O tempo passou e ela se recuperou, sabe? Eu fiquei assim muito impressionada. Nossa, muito bacana, muito bom, muito belo, belo exemplo, Betinha. Simplesmente as suas vibrações, a energia fez com que ela Sim, ganhasse força também, né? Sua emanação sim, de amor por ela. sim. E é muito assim, é que eu acho que ainda para muitas pessoas, né, para mim ainda que é ainda difícil de você aceitar até quando você vê, né? Porque vem aquela coisa assim, ah, mas será que foi isso mesmo, né? Será A gente que questiona. porque é uma coisa assim impressionante, né? Impressionante mesmo. É da mesma forma como eu sempre ouvi dizer que às vezes uma pessoa é capaz de secar uma planta pela energia dela, né? Isso para mim, eu cresci ouvindo isso, né? Dos adultos assim, né? Minha mãe, minha avó, né? De falar, nossa, fulana veio aqui e a planta morreu, né? Mas eu achava isso sempre também muito folclórico. Mas depois dessa experiência, eu me fez assim pensar muita coisa, mas ainda é difícil assim da gente expandir isso para tudo, né? Sim, sim, sim. Porque é bem isso mesmo. E quando fala aí no texto, né, que nada no nosso mundo é sólido, né? Também é difícil da gente entender isso assim, né? Entender assim, entender a gente que está estudando as cartas, até a gente vai compreendendo com todo esse contexto, com todo esse conteúdo que a gente vem tendo, a gente vai compreendendo e vai encaixando uma coisa ali, outra aqui. Mas é uma coisa que até a gente não consegue compartilhar isso com outras pessoas, É difícil. porque vão falar, nossa, você tá doida. Mas, ó, eu vou ler dois trechos que você, assim, que nós lemos hoje, Aham, que colocam assim, o tamanho do que você fez, né? Ó, aham, você começará a ter alguma ideia do que tento explicar somente depois de ter experimentado por si mesmo tudo o que eu disse a respeito. Isso é quando fala da criação, quando Deus está falando de todo esse amor, de tudo isso que consegue transmitir de uma pessoa para outra, né? Então, uhum, esse é o primeiro. E a outra, se de fato tal pessoa vislumbra algo do eterno e do verdadeiro objetivo da vida, o desejo de mais posses acabará por morrer de morte natural. O desejo por mais posses será gradativamente substituído por uma sincera apreciação do que já tem e um sentido de contentamento constante. Através das experiências e intervenções milagrosas ou das atividades da consciência divina em sua vida diária, a consciência humana se eleva enormemente e aprende que suas necessidades diárias são satisfeitas da melhor maneira. Aumenta-se a fé e a alegria se intensifica. Por isso tenho dito, não vim para ensinar você a pensar positivamente para atrair ao seu redor as coisas que quer e necessita. Vim expressamente para levá-lo de volta ao reino dos céus. sim, Essa frase final, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, mas como assim a gente não veio para a gente pensar para ter o que quer e necessita? A profundidade dessa frase, vim expressamente para levá-lo de volta ao reino dos céus, engloba tudo. Esses pequenos milagres, essas pequenas intervenções, essa sensação de plenitude que você manifestou simplesmente para aquela árvore, e aquela árvore nada mais foi do que uma intervenção milagrosa que aconteceu, né? Que só faz sim, aumentar a tua fé de manifestação, né? Nossa, eu sim, posso fazer isso muito mais, né? Quando a gente faz com uma intenção verdadeira, uma intenção pura, uma intenção genuína, né? sim.
E eu acho que você está vendo isso não só nas árvores, né, Beth? Eu acho que na tua família toda, né? Sim, e assim, eu estava sempre para compartilhar também uma outra questão, e acabava assim, né? Ou no momento esquecia, ou eu sinto que o nosso tempo sempre é também tão apertadinho, né? A gente tem que se ater ao que a gente está estudando no dia, né? Mas eu estou num processo de emagrecimento. E isso veio assim, bem lá no início, não no início das cartas, mas eu comecei isso lá em fevereiro, mas em janeiro, quando a gente estava na leitura lá, me veio uma coisa assim, nossa, então eu posso pedir o que eu quiser para Deus, que eu vou ser atendida, então eu posso pedir para emagrecer. E foi muito interessante, Christian, porque ao mesmo tempo que eu senti assim aquela alegria de falar assim, não, mas eu posso pedir para emagrecer, aí logo me veio um pensamento assim, eu falei assim, gente, mas que absurdo, uma coisa assim tão fútil, né? Vamos pensar assim. Mas não é fútil, porque eu acho assim que o meu emagrecimento não tem a ver com estética, beleza. Lógico que isso também me faz bem, mas hoje eu penso em qualidade de vida, em saúde, né? E aí, o que aconteceu, né? Eu tirei aquele pensamento assim, de pedir para Deus me emagrecer, porque eu falei, nossa, é absurdo eu pensar desse jeito. Tipo assim, tudo isso que eu tô aprendendo aqui é muito maior que isso para eu começar a pensar a partir disso, né? Christian, uma semana depois, eu encontrei uns amigos da minha cunhada, que nem mora aqui, ela moça lá dos Estados Unidos, e eu conheci uma amiga dela, a gente começou a conversar sobre glúten, que ela também não pode com glúten, aí me interessou a conversa, e aí ela só falou que ela fez um acompanhamento com uma nutricionista, e aí eu peguei o contato, assim, ó, com uma semana tudo mudou. Eu fui para nutricionista, eu fui para academia fazer atividade física, fui fazer hidro. Minha vida deu assim uma virada. E só depois de uns 15 dias, não, quase um mês, que aí eu juntei uma coisa com a outra. Eu falei, caraca, né? Tipo assim, é a resposta divina, porque eu queria muito isso, mas naquele momento eu meio que achava que eu não podia pedir isso, né? Mas, nossa, Christian, de lá para cá minha vida mudou assim, nossa, muito, 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 muito. E Né? você voltar para o reino dos céus. Quando a gente, lá no começo, na carta 1, lembra quando Cristo fala quem nós somos? E a descrição dele é: você é saúde, você é nutrição, Sim. você é cura, você é proteção. Então, quando você sabe quem você é, você não precisa nem pedir. Você vai manifestar quem você é. Então, você está manifestando exatamente isso. A tua saúde Sim. plena. Então, é um processo, mas você está agora consciente de que você é saúde, automaticamente os hábitos saudáveis, a mente saudável está vindo para você. Então, vem a atividade física, vem a alimentação, vem pessoas para te ajudar. Então é natural, é um processo natural. Você está descrevendo exatamente uma manifestação de quem você é. Sim. Nossa, foi muito assim, sabe? Foi mágico, sabe? Assim, você vê a coisa virar, e eu tava assim já há muito tempo querendo começar novamente, entrar para esse caminho e não conseguia, e parece que eu ficava protelando, e nossa, olha, foi impressionante mesmo, né? Eu cheguei a comentar, eu não me lembro se eu comentei com o Antônio, mas eu comentei com várias pessoas assim, próximas a mim, né? E tudo isso veio tudo junto, porque assim,
eu não sei dar, aliás, né, assim, hoje eu me sinto assim, num estado de felicidade, de alegria constante, sabe? Não que eu não tenha os problemas, as dificuldades, mas assim, o pessoal na escola me fala que eu tô diferente, né? Então, é muito legal. Peraí. Ativa de que eu tenho que compreender, né, a nível mental e traduzir todo aquele conteúdo e expressar verbalmente o que eu entendi. Mas eu não consigo, porque são muitas palavras ali que, de uma certa forma, causa uma certa confusão mesmo, né? Mas a sensação, o sentimento que me vem é que eu estou entendendo aquilo. Eu não sei como, né? Porque quando às vezes eu pego assim no texto, parece que eu não entendi nada. Se eu for pegar assim de parágrafo, ou às vezes uma expressão, eu fico com muita dúvida. Mas chega assim, né, dá a impressão de que o sentimento que eu tenho é que eu sei do que está falando, eu sei o que está dizendo, eu só não consigo transmitir isso em palavras, né? Mas é uma coisa que o sentimento, que parece que esse entendimento está lá dentro, e não na cabeça. Sim, e isso é o mais importante. Uhum. E assim, até um exemplo, antes de te passar a palavra, Marcinha, de como a gente cria sem querer, é quando, por exemplo, vamos supor que a gente carrega uma crença assim, que a gente ouviu muito na infância: o dinheiro não nasce em árvore. Isso passa para o nosso inconsciente uma crença de tipo, eu tenho que trabalhar duro para ganhar dinheiro. Eu tenho que trabalhar muito, porque é difícil ganhar dinheiro. Então, o que a gente cria inconscientemente com essa crença? Trabalha duro, trabalha duro, trabalha duro, trabalha duro, trabalha duro, porque senão a gente não consegue ganhar dinheiro e fica difícil ganhar dinheiro. Então a gente acaba criando maneiras de trabalhar duro para o dinheiro poder vir, e mesmo assim ele nunca é suficiente. Deu para entender como uma crença que está lá no nosso inconsciente, se a gente não mudar, a gente não consegue manifestar. Isso no caso de dinheiro, né? E talvez você carregasse, no caso, Betinha, algumas crenças relacionadas à sua saúde, né? Do peso, tudo, que estavam arraizadas, que vieram lá do passado, como você mesmo falou. Mas agora você quebrou e você está conseguindo manifestar tudo isso. Sim. E vocês não sabem o que eu descobri aqui, a besteira que eu fiz. Sabe a hora que eu saí, que os meus cachorros começaram a brigar aqui? Eu pensei que eu tinha apertado o mudo, na realidade eu tinha dado pausa na gravação. Aí uns 3 minutinhos atrás que eu falei, eu pausei a gravação. Aí eu soltei, né? Mais um trecho aí dessa nossa conversa acabou sendo perdida para quem for escutar escutar o áudio, Mas paciência, né? É o que é. Marcinha, pode falar, Marcinha. Era para ser, Christian, era para ser assim. Não, só falando de manifestação, assim, só não é um exemplo, mas assim, uma professora de filosofia, a Lucilena Galvão, até a Lê segue ela também, né? Um dia ela estava falando sobre alguma coisa de filosofia lá, e ela estava falando de manifestar, mas no estilo de filosofia, né? Aí ela até falou assim, gente, mas não é para vocês também criarem, manifestar aquilo lá, quero uma vaga no estacionamento, porque sempre dá certo, né? Quando você, é a coisa mais fácil, eu acho, de entender, né? Quando você quer manifestar uma coisa, é quando você vai já pensando, não, eu vou achar uma vaga, e você acha, ela falou, gente, não é para vocês usarem a mente para isso, só para isso, né? Mas ela fala, se vocês querem testar, vocês sabem, mas não é para vocês fazerem isso, né? Então, assim, a gente tem esse poder, a gente acaba não usando, sei lá por quê, né? Porque a gente não tem essa consciência ainda que a gente está adquirindo, né? Sim. Então, mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Paty, João, querem comentar alguma coisinha? Eu gostaria, sim, porque a Márcia falou agora uma coisa interessante. Eu estava pensando na professora Lucilena.
E esse capítulo me lembrou muito, que eu gosto muito de ouvir as palestras dela, e aí eu comecei a ler o Caibalion por causa dela, né? E é a primeira lei, o mentalismo, tudo é mental, né? O universo é mental. Estamos vivendo na mente do Criador. Eu adoro essa frase. E aí, lendo as cartas de Cristo, agora eu lembrei muito disso, né? Das aulas dela. Eu gosto demais da Lucilena. E é tudo Ela é mental. maravilhosa, né, Patrícia? Maravilhosa. Ela, aliás, abriu um curso agora, 19 de maio, sobre o Caibalion, como organizar a nossa vida através do livro, né? Dos ensinamentos do Caibalion. Dá uma procuradinha pra você ver. Ela é demais. Eu já me inscrevi na gratuita, eu já me inscrevi. Eu também. Eu gosto Gente, demais do trabalho. E assim, lendo isso, agora veio muito isso, né? Essa lei do mentalismo, né? Que é a primeira, né? É isso, né? Se você pegar essa parte que fala da consciência universal e da consciência divina, a consciência universal é a mente de Deus. A mente de Deus, porque fala, né? Nós estamos vivendo na mente do Criador. Sim, exatamente. A consciência universal é isso. E o que é a consciência divina? É a manifestação de tudo aqui, de toda a consciência divina, como é formado o nosso ego, como é formado o nosso corpo, pelos impulsos. Então, a consciência divina é a manifestação dentro da consciência universal, ou seja, dentro da mente de Deus. Tudo que é vivo é consciência divina. Sensacional. E a Beth foi muito legal ouvir tudo isso que ela falou. Essa energia que a gente passa para tudo, para o nosso redor, é sensacional, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Essa coisa de secar a planta, Beth, nossa, isso realmente, isso já aconteceu comigo, né? Eu tive uma experiência também, que está acabando o tempo, mas ao contrário, foi uma vizinha que chegou na minha avó, ela tinha um pé de limão, essa vizinha queria o limão, olha só, é uma coisa, e talvez até fosse uma coisa da mente dela, porque ela falou assim, dona Olga, pega o limão para mim. A minha avó era sempre muito aberta, assim, não, entra, pega, a casa dela sempre aberta. E a vizinha falou, não posso pegar, porque se eu pôr a mão no seu pé de limão, ele vai morrer. E a minha avó não acreditava. Falou, de jeito nenhum, pode pegar. Ela pegou o limão, gente, e o pé de limão morreu. O pé de limão secou. Então, ela criou, talvez foi, não sei por qual o processo dela, mas ela sabia que ela ia queimar aquele pé de limão. Então, o bom e o ruim, né, gente? Do Cristo da Figueira aqui. Hã? Que na carta 3, Jesus conta a história quando ele amaldiçoou a figueira. Sim. E a figueira secou, né, de um dia para o outro. Secou. Sim. Então, exatamente, é muito rápido. É uma coisa incrível isso. E aí a minha avó passou a acreditar. Uma prática. Meninas, onde eu encontro, como é que eu faço para ver contato, alguma coisa dessa Lucilena que eu me interessei? Instagram, Beth, YouTube, eu vou mandar para você. É Nova Acrópole, né? Agora o curso, eu não sei se está na Nova Acrópole. Coloca lá no grupo depois, Marcinha. Coloca lá no grupo depois. Isso. Aí já fica os contatos certinho para quem quiser. Caibalion é muito forte. A estrutura do hermetismo, né, nada mais é também do que a consciência, é mais um que veio com a consciência crística aqui para o planeta Hermes, né? Hermes é a reencarnação de não sei quem que já me falaram isso, mas também é de um mestre ascenso, eu não lembro de qual deles. E a Lucilena lançou um Caibalion para crianças, né? Que eu acho que é até bom para a gente começar a entender. Ela é ótima. Eu tenho o Caibalion mesmo, mas ela lançou esse livro que é para criança. Muito bom. João, quer falar alguma coisa, João? João? Opa. Oi, tô por aqui. Desculpe a demora. Não, de momento
Eu estou indignado. Indignado não é a expressão correta, eu nem sei qual que é a expressão, mas é assim, é impressionante esses comentários, parece que estão contando da nossa vida, todos os detalhes da nossa vida, é muito curioso, eu não consigo expressar, entendeu? Muito bom, muito bom, muito bom. Bom que está inspirando também. E, gente, agora a gente tem 10 minutinhos. Alguém quer fazer mais algum comentário? 9 minutinhos. A gente ainda tem uns 3, 4 minutinhos. Alguém quer falar alguma coisinha a mais? Pode ficar à vontade. Se não, Marcinha... Tô tranquila. Tranquila? Tô tranquila. Beth? Não, para mim também já deu. Patrícia? Não, tá ótimo por hoje. Acho que foi muito esclarecedora a aula. João? Ok também. Bom, então, gente, Tudo vamos ok. finalizar então o dia de hoje. Vamos fazer nossa meditação para elevar essas energias para o todo, né? Para todos aqueles que estão passando aí por situações, para aquelas pessoas que estão precisando, para o planeta como um todo, para os animais, para o reino vegetal, para o reino subaquático, para todo mundo que quiser mandar energia, para as pessoas que quiserem enviar. Então vamos fazer agora nossos 3 minutinhos. Vou pedir para a gente fechar nosso... antes de passar para a meditação, a semana que vem vai ser a aula, vai ser o dia que antecede a meditação da purificação da consciência, né? A gente vai fazer o Antônio vai fazer durante uma meia hora um treino também de silenciar a mente, para preparar a gente para esse dia da purificação. Então, para quem tem dificuldade em silenciar, o Antônio vai estar fazendo esse trabalho que ele faz nos negócios dele de meditação, para que a gente possa aprender a silenciar na meditação e para o exercício da purificação da consciência, né, da reprogramação mental, para ele ter uma eficiência maior ainda. Quanto mais a gente conseguir silenciar, melhor. E aí a gente vai ler todo o trecho das cartas que fala da purificação da consciência, né? E aí vai ser o primeiro exercício com tarefas de casa, que vai ter algumas tarefas para a gente fazer durante a semana, para chegar na outra semana, né? Daqui a 15 dias no caso, já com tudo prontinho, porque aí a gente vai fazer em torno de 45 minutos do exercício. Vai ser uma meditação bem profunda, que a gente vai silenciar e depois vai fazer todo o processo de purificação na carta, com aquela música que eu falei, Marcinha, que é a música que eu uso, né? Que é a mesma música que a Lê usa para desdobrar, e é a música que a gente usa também para fazer o trabalho de purificação da consciência. Então aí vai ser legal, que aí depois aí libera a música, porque a purificação você não faz uma vez só, né? É um trabalho constante enquanto você ainda sente aquelas energias. E é legal que vocês vão perceber que quando você está começando a fazer, parece que todo dia surge alguma coisa para manifestar aquela energia em você. E aí você vai percebendo uma evolução dia após dia, enquanto você faz o trabalho em você diariamente. Então é muito legal, que é o que Cristo fala, né? Não basta uma vez, é fazer até você sentir que realmente você está totalmente purificado. Então aí a gente vai fazer isso. Então semana que vem já começa a aula preparação. A gente fala aula, né? Mas é o encontro de preparação para depois fazer o trabalho realmente de purificação, né? Tá bom? Então vamos lá para o nosso silêncio. Vamos respirar fundo. Deixa eu olhar aqui quanto tempo tem. Tá tranquilo. Vamos fechar nossos olhos. Silenciando nossa mente. E à medida que a gente entra em silêncio, vamos começar a emanar energia, oração, amor, para todos aqueles seres, para aquelas pessoas, para todos os reinos que estão precisando, que vocês sintam no coração de enviar. Vamos lá.
Vamos respirando fundo. Cada um no seu tempo, vamos voltando. Para a gente poder fazer nosso encerramento aqui. Restam 2 minutinhos. Todos voltando. Todos já voltaram. Me dá um joinha. Ótimo. Então vamos abrindo o microfone para a gente nos despedirmos. Gratidão a todos, gente. Muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigada, Foi gente. inspirador. Boa noite para todos. Boa noite. Foi muito obrigado. bom, gente. Muito obrigado Muito bom pelas mesmo. trocas, gente. Gratidão mesmo. Boa noite. Muito obrigado aí, boa noite. Boa noite, bom descanso Boa a todos. noite. Boa semana para todos. Boa semana para Boa todos. noite, gente. Boa semana.